Essa primeira palavra nós iremos falar de reconstrução, de recomeço. E um personagem que iremos tratar hoje é sobre o livro de Neemias. Amém? Neemias capítulo 1, versículo 4 diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe, querido, o livro de Neemias fala muito aos nossos corações, pois conta a história de um homem que Deus colocou no seu coração à disposição para ser canal de bênção para a sua nação. Deus sempre levanta alguém no meio de um caos, alguém que tem um coração de Deus, para levar aquela palavra de ordem, aquela palavra, sabe, de mansidão, de reconstrução para o que está caído. E tudo isso começa com uma notícia que foi dada pelos seus irmãos. Neemias capítulo 1, versículo 2 diz: E veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: Os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. Olha só, os irmãos de Neemias lhe dão uma notícia sobre Jerusalém. Repita comigo: hoje o Jerusalém de Deus é a igreja. E trouxe muita tristeza para Neemias. Jerusalém, amado, sempre foi e ainda é conhecida como a cidade santa. Estava numa situação muito difícil. A cidade estava com seus muros fendidos, quebrados, com seus muros cheios de brecha, de rachadura, e em partes todo destruído e totalmente caído em algumas áreas. E naquela época o que levantava ou que estruturava uma cidade eram os seus muros, pois os seus muros se defendiam, era a defesa do ataque contra o inimigo. Não é como hoje que nós estamos aqui na igreja, aqui é Diadema, trocou o rio, do outro lado, aqui é São Bernardo, virou o rio, do outro lado é Diadema. Não tem muros, mas as nossas casas têm muros. Por quê? Porque se a tua casa não tiver muro, você está sujeito a todo tipo de ataque. É esses muros que Deus quer falar contigo hoje, que Ele quer reconstruir esses muros, reconstruir aquilo que está te atacando, reconstruir aquilo que está tentando te derrubar, entrar da sua porta dentro da tua casa, mudar o seu modo de vestir, o seu modo de comer, o seu modo de orar, o seu modo de pensar. Às vezes nós ouvimos pessoas que trazem essas notícias. Sabe, querido, não havia ninguém em Jerusalém disposto a reconstruir aqueles muros. Ninguém. Tarefa que aos olhos humanos parecia impossível, parecia difícil. E meditando na palavra de Deus, nós aprendemos por que o Senhor escolheu Neemias, um homem que estava distante de Jerusalém. Ele estava distante, mas ele tinha um coração quebrantado, sabe? Um homem que orava e buscava o Senhor. E a maioria das pessoas sabe que quando uma notícia ruim chega aos teus ouvidos, algumas até ficam preocupadas, tentam até fazer alguma coisa, sabe? A gente vê que isso é muito bom. Mas Neemias foi diferente dos demais. Ele não só ficou preocupado, ele não tentou fazer alguma coisa, ele fez. Sabe, ele foi diferente dos seus irmãos que lhe trouxeram uma notícia. Engraçado que os irmãos, quando trazem a notícia para eles, sabiam como que estavam os muros, sabia como estava a igreja, sabia como estava Jerusalém, sabia que o povo estava morrendo, sabia que o povo estava numa miséria. Quando eu falo miséria aqui, eu não falo miséria financeira, eu falo miséria espiritual. Sabe, fica se pegando em alguma coisa que não é louvável, mas fica pegando em coisas que não são de Deus, porque são miseráveis. Ele estava longe de Jerusalém, mas o seu coração estava ligado, sabe? O seu coração estava voltado para as ordens, para as escrituras da época, para a lei da época, porque era o que eles tinham. Sabe, meu amado, a notícia que seus irmãos lhe trouxe quebrantou o seu coração na presença de Deus. A Bíblia diz que Neemias lamentou por alguns dias.
E não foi algo passageiro não, pelo contrário. Durou dias. Ele realmente estava muito triste com o sofrimento da cidade de Jerusalém. Ele não conseguia parar de pensar na cidade santa e ficou muito quebrantado. Aí sabe, por fim, ele estava jejuando e orando. Quando nós falamos de jejum e oração, e falamos até de um jejum que tem um tempo mais longo, mas é um pouco mais suave de fazer, que é o jejum de Daniel, tem pessoas que não conseguem fazer. E quando fazem por causa de você mesmo, por causa dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus pedidos, não pela igreja do Senhor na terra. Sabe, querido, a Covid veio em 2019 e entrou 2020 arrasando com tudo, matando muitas pessoas. Infelizmente, aqueles que não morreram, muitos ficaram com o vírus do desânimo. E esse vírus simplesmente quebrou os muros da sua casa, quebrou as suas estruturas. Mas Deus hoje vai restaurar esta casa, esses muros e essa estrutura. Sabe, ele orou por 4 meses. Neemias esteve buscando ao Senhor. E sabe o que ele buscava? Ele buscava um perdão, uma direção. E hoje ouvimos falar muito de avivamento, sabe, de renovo, de unção de Deus. Mas na maioria, amado, é algo passageiro. É como se fosse fogos de artifício, é só barulho. Passa rápido, sabe por quê? Porque nós precisamos de homens e mulheres que tenham a atitude de Neemias. Servos de Deus que choram, que rasgam o seu coração na presença de Deus, que se coloca na brecha, sabe, que jejua e ora. Somente assim o avivamento será permanente. Nós pedimos tanto avivamento. Nós pedimos, sabe, a casa do Senhor cheia. Nós pedimos, sabe, que haja um mover, como se nós mesmos não conseguimos sustentar isso. O que o Senhor vem falar contigo nessa primeira palavra é tempo de você orar e jejuar, não mais por você, mas por aqueles que não conseguem nem sequer se levantar. Porque você, amado, fraco ou não, forte ou não, você está na casa do Senhor, você é filho amado do Senhor. Mas tem muitos que estão caídos, que não têm força. Ao invés de criticar, de apontar, ore e jejue por eles. Foi o que Neemias fez, porque tinha crente lá em Jerusalém. Tinha pessoas que conheciam, sabe, todo o processo. Andou, viu Deus, sabe, chegou em Jerusalém, a cidade santa, mas eles estavam como que dormindo. Neemias, ao invés de falar mal deles, ele se levanta e clama e ora e chora, sabe. Ele se prostrou reconhecendo os seus pecados. Não, reconheceu os pecados daquele povo. Ele orou, jejuou e chorou pelos pecados da sua família. Imagine se toda a igreja se rendesse aos pés do Senhor, chorando e se lamentando, jejuando e orando, amada. Grandes coisas iriam acontecer. Olha o que diz a palavra, Salmo 51, 17. O sacrifício para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não irá desprezar. Como líderes, nós queremos agir quando uma crise aparece. Nós queremos tomar, sabe, ordem de toda a situação. Não, agora nós vamos colocar em ordem. Engraçado que antes que a crise, porque a crise quando ela vem, ela aponta, ela começa a dar sinais, e a gente acha que não, deixa para lá, sabe, nos acomodamos, e como líderes, por muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, sabe, amado. O primeiro ato de Neemias foi derramar a sua preocupação a Deus. Essa foi a primeira atitude. Neemias 1,4 diz, sentei-me e chorei. Esse choro foi um choro de tristeza, dizendo, poxa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter perguntado em Jerusalém há mais tempo, mas eu também fui conivente com isso. Então, Senhor, eu quero passar dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu, porque esse é o nosso problema. Queremos orar hoje e amanhã Deus fazer. Neemias ficou 4 meses. Ele se policiou, ele não teve pressa. Ele falou, eu só vou parar de orar e jejuar quando Deus realmente fizer a obra. Sabe, amado, quebrantado diante de Deus, ele confessou os seus pecados e os pecados dos seus antepassados. Às vezes nós achamos que isso aqui é coisa da lei. Às vezes nós achamos que confessar pecado da nossa família, dos nossos irmãos, dos nossos amados, dos irmãos da igreja é coisa do passado. Hoje você está na graça, não precisa fazer mais isso. É na graça que você confessa. Você confessa por eles, já que eles não conseguem. É muito fácil um filho seu que não está andando mais nos caminhos do Senhor, já desviou da igreja, e você culpa um monte de coisa. Deve ser as suas amizades. Deve ser pessoas colocando coisa na tua cabeça. Alguém lá na igreja que te feriu, que te machucou. Não, o pecado
pecado bateu na porta dele ou dela, e você, como achando que está de pé, não orou, não jejuou, não confessou o pecado dele e dela. É tempo de se levantar, igreja, porque o Senhor te levanta como Neemias. Ele te levanta hoje como intercessor. Ele te diz: é hora que os seus pecados, os seus antepassados, sabe, confessa, quebra essa maldição. A gente está cheio de gente na igreja, de crentes, de família, que sabe, homens, mulheres, pastores, que estão se afastando, desviando, rompendo com o casamento. E talvez uma voz diabólica chega na tua mente dizendo: a sua família é assim mesmo. Olha quantos da sua família ficaram doentes espiritualmente. Família de gerações de crente, mas porque eram crentes temporários, porque eram crente de estilos, crente apenas que carregava a Bíblia, mas nunca orou e confessou o pecado do seu próximo, do seu parente mais próximo. Quem diria o próximo do teu lado? Ele seguiu o exemplo de Davi, que 500 anos antes enfrentou uma crise ao expressar sua angústia em oração. A crise não foi só em Neemias. Davi passou por uma crise. Olha o que diz Salmo 38:7. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, sinto muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão os meus anseios e o meu suspiro não te é oculto. Ele foi reclamar com alguém? Não, ele falou com o Senhor. Às vezes a crise chega na nossa casa, o desemprego, a enfermidade ou qualquer tipo de situação, a gente vai reclamar com os outros. Ou você vai se lastimar dizendo: não sei, só comigo que acontecem essas coisas. Primeira pessoa que você tem que falar é com seu melhor amigo, Cristo. E quando você entregar a Ele e confessar a Ele, Ele vai mudar a sua história. Por que Deus permitiu? Porque Ele quer que você acorda. Alguma coisa que era para você fazer, você não fez. Algo que era para você, sabe, determinado para você concluir, você não concluiu. Mas eu quero ser muito claro no que eu vou dizer agora. Agindo Deus, nem você impedirá. Pastor, então por que está acontecendo? Volta um pouco atrás, faz como antigamente tinha aquelas fitas, né, de videocassete, rebobina um pouco a história, volta lá atrás, aonde você caiu. A Bíblia diz: levante-se de onde você caiu, coloca a tua casa em ordem, porque eu te visitarei no dia da angústia, diz o Senhor. Sabe, querido, uma outra personagem foi Esther, que como Neemias, serviu num palácio de um rei pagão também. Ela estava longe, mas ela também mobilizou outras pessoas para orar e jejuar. Sabe, a comunhão de Neemias com Deus não apenas permitiu que ele lidasse com sua dor, também lhe permitiu avaliar o significado das informações que ele acaba de ouvir. Eu por esses dias tenho sofrido alguns ataques, de algumas cobranças relacionadas ao prédio, vocês sabem. Mas eu continuo firme. A todo tempo que eu lembro, eu oro: o Senhor nos plantou aqui, só se for algo muito melhor. Caso contrário, entendemos que é ataque do inferno e ele cairá por terra. Sabe, o Neemias moderno, amado, perceberia rapidamente que não podemos depender de nenhuma das nossas fortalezas. Que fortalezas é essa? Ele estava numa fortaleza. Ele poderia dizer: sinto muito por Jerusalém, sinto muito pela igreja que está passando por este momento, sabe, a igreja onde eu congrego no Brasil e no mundo. Sinto muito, cada um na sua, é vida que segue. Muitas pessoas pensam desse jeito. Neemias não, ele não se escondeu nas suas fortalezas. E as nossas fortalezas hoje é o dinheiro, é o poder, talvez a tecnologia. Sabe para quê? Para remediar algumas situações. A Covid, amado, mostrou que cada uma dessas fortalezas são insuficientes. Pode ser o cara mais tecnológico, inclusive aqueles que ajudaram a desenvolver a vacina. Pode ser pessoas que tenham muito dinheiro, pessoas que estavam presas dentro de uma fortaleza dizendo: o Covid aqui não entra porque eu estou seguro. A nossa segurança está no Senhor. Sabe, o Neemias moderno nos dias de hoje, sabe o que ele iria fazer? Não ia ficar culpando a China, os Estados Unidos, sabe como está no Brasil, um governo
jogando para o outro, e cada um falando mal do outro, e cada um tentando politicamente chegar em algum lugar. O Neemias dos dias modernos entraria na presença do Senhor, oraria, jejuaria, choraria pela igreja do Senhor. Sabe, amado, Neemias, ele nos encoraja a orar e a expressar nossa confiança em Deus, a sua capacidade de acalmar o mar e a tempestade, ou talvez de nos acalmar, para que possamos resistir a eles. O Senhor precisa de pessoas quebrantadas, pessoas que se rendem, que se prostram, que choram, que buscam a presença, que se humilham, pessoas que se colocam totalmente à disposição para serem usadas, que não reclamam, que não fica arrumando desculpa, que não murmura, que não arruma pretexto para não fazer a obra de Deus. Deus teve que buscar um homem de fora, que estava distante de Jerusalém, porque em Jerusalém não havia ninguém disposto a pagar o preço. Vamos ver a oração que Neemias faz. Neemias capítulo 1, versículo 5. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, eu faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos o mandamento, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para habitar, para fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua força e com a tua mão forte. Deixa nesse versículo aí, Marco. Ele diz assim: te resgatarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Qual é o lugar que o Senhor tem escolhido hoje para fazer habitar o meu nome? Além do meu, do seu corpo, nós como templo, o templo onde nós nos reunimos, brasa viva para adorar o nome do Senhor. E ele diz no versículo 10: eles são os teus servos e o povo que o Senhor resgataste com a grande força e com a tua forte mão. Deus nos resgatou, amado, para quê? Para ficar murmurando? Para ficar pensando? Neemias começa essa oração reconhecendo a grandeza de Deus, e ele reconhece principalmente que Deus é bom, que é fiel e que guarda os seus mandamentos e sua promessa. A promessa que Deus fez contigo, amado, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele continua sendo o Senhor, sabe? Neemias se humilha na presença do Senhor, pedindo perdão pelo pecado do povo e também pelos seus pecados e da família. Aquela miséria que eles estavam passando, Moisés escreveu a respeito disso, sabe? Que se eles pecassem, o Senhor espalharia ele entre as nações. Mas Neemias também sabia que se houvesse uma conversão sincera, o Senhor restauraria, mesmo que estivesse nas extremidades do céu, como diz o texto. O Senhor resgataria. Deus estaria de volta, amado, e resgataria com grande força e poder. Repita comigo: Deus quer trazer. Mais forte: Deus quer trazer essa restauração e recomeço para a minha vida no dia de hoje. Amém? Hoje nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, mas isso não nos dá direito de ficar no pecado. O problema da maioria das pessoas é que elas esqueceram, aprenderam que não precisa mais confessar pecado. Essa é a super graça que andam pregando. Mesmo porque aquele que está em Cristo Jesus
é uma nova criatura, há uma transformação, há uma conversão. E quando pecamos, temos que recorrer àquele que pode nos limpar a cada dia mais. Amém, amado? Deus escolheu o homem certo, que estava no lugar certo. Queridos, quando nós buscamos ao Senhor, nós recebemos autoridade para avançar o rumo que Ele nos direcionou, sabe? É necessário que devemos buscar, e então Deus irá preparar o seu exército de anjos para estar contigo em todas as guerras e vai pelejar pelas suas batalhas. Lembre-se, as nossas maiores batalhas, elas foram ganhas através da oração. Jesus conta contigo nessa restauração desses muros. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero declarar sobre a tua vida que existe um Neemias dentro de você. Alguém que Deus vai incomodar de orar. Sabe, quando nós olhamos e vemos pessoas que estão passando dias e dias, e cada hora estão arrumando uma desculpa. Hoje não deu para mim na casa do Senhor, hoje não deu para ir na célula, hoje não deu para orar, nem para jejuar, e coloca alguns motivos. Às vezes nós imaginamos, mas Deus parece que não está se importando com isso, eu continuo sendo filho, da mesma forma. Sabe, querido, quando nós tomamos essa atitude, nós automaticamente, a nossa atitude, não que é verdade, mas a nossa atitude passa a ser de servo e não de filho. Servo é aquele que serve porque quer alguma coisa em troca. Filho já sabe que é seu. O filho é aquele que passa pela tribulação, sabendo que a tribulação vai passar, porque o teu Deus é com ele. Eu quero que você neste momento ore, mas não por você. Ore por aqueles que você sabe que está caído, que está fraco, que está doente. Doente que eu falo, não doente do corpo, mas doente da alma, que é a pior doença que tem. É aquela que não mostra nenhum sinal de febre, não mostra nenhuma falta, nenhuma ferida, mas ela é interna e que mata a cada dia. Pessoas que dizem assim, não, eu continuo amando Jesus, eu só não estou indo na igreja. Pessoas continuam dizendo, não, eu sei que você vai, mas vai lá na igreja, ora por mim, qualquer dia desse eu vou. Ela está declarando que vai, você só precisa adiantar o processo, orando pelo pecado dela. Peça perdão por eles. Pastor, mas não deveria ser eles pedir perdão? Eles não têm a comunhão que você tem, eles não têm uma linha direta no céu como você tem, eles não têm, sabe, essa autonomia, essa autoridade que você tem. Então você pode simplesmente perdoar. Jesus, antes de fazer, sabe, alguns milagres, muitas vezes ele dizia, o teu pecado está perdoado, porque se não perdoasse o pecado, verdadeiramente aquela enfermidade não ia embora. Se na tua casa há enfermidade, há desânimo, perdoa o pecado dessa pessoa. Perdoa quando ele blasfemou contra você, contra o pastor, contra a igreja, contra quem quer que seja. Nós precisamos ser intercessores e o Senhor te chama para isso. Fecha os teus olhos. Ei, Ramanache, é na tua presença, Senhor, que nós nos colocamos como Neemias. Ficamos tristes e angustiados, porque temos visto tantos morrer, e os muros que é a tua igreja, os muros de proteção de Jerusalém, que é a nossa comunhão com o Senhor, estão fendidos. Esses muros estão quebrados, Deus. Ei, esses muros estão fendidos. Essa proteção está caindo, e Satanás tem tentado andar, mas nós, na autoridade do Espírito, repreendemos, ordenamos agora. Há um exército liberado pelos céus, anjos e cavalos de fogo. Começa a rodear agora a tua igreja. Cheio.